Muito bom dia, Pai do Senhor, Deus abençoe a todos na graça de Deus. Hoje, quinta-feira, dia 30 de julho, estamos aqui com a meditação da Palavra de Deus, que é muito vivida a todos os dias. Antes de falar o título, nós vamos primeiro falar com Deus. Pai Celestial, Deus bendito, no nome do Senhor Jesus, nós te oramos pedindo a tua direção. Ó Pai, por tua vontade, do teu querer, seja feita a tua vontade naquilo que o Senhor queira nos usar. Para a tua glória, abençoe a todos, no nome de Jesus, que vão ouvir a tua palavra, para que abra o entendimento, haja quebrantamento de espírito e seja despedaçado, e seja arrancado do espírito do coração de cada um, o espírito da soberba, a dureza do coração seja dilacerado. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos aqui com um assunto vivido a todo dia e a cada instante nessa vida. Chama-se dureza de coração. E aí, como é que vem? Como é que acontece isso? A dureza de coração. A dureza de coração é quando a pessoa sabe do que é certo, do que é verdade para fazer e não o faz. Continua no seu orgulho, na sua vontade própria e não dá o braço a torcer. Não se submete ao que é certo da vontade de Deus. É sobre isso que vamos meditar hoje, nesta quinta-feira, 30 de julho, de uma maneira bem objetiva e rápida. Se assim Deus o queira, mas estamos aqui pelo soprar do Espírito Santo. A dureza do coração. Introdução. É a pessoa que não abre mão de fazer o que quer. Ela é isso que ela quer, mesmo estando errado, é assim que eu quero e vou fazer isso. Essa é a dureza de coração. E da sua maneira, não quer fazer da maneira certa, mesmo que alguém esteja corrigindo, mas é a maneira dela que prevalece. Mesmo sendo conscientizada sobre o que é certo e correto. Esse é o retrato e o significado de dureza de coração. Mesmo sabendo o que é certo, da maneira correta, mas quer fazer do seu jeito, da sua maneira, e não abrir mão do seu querer. Isso é a dureza de coração. Há um perigo muito grande quando a pessoa sabe da verdade, Deus fala uma vez, duas vezes, e duas, três, aí tem um momento que o coração daquela pessoa não tem mais condição de ser dilacerado. Virou uma pedra mesmo, virou tipo uma pedra que dificilmente ela consegue ser esmiuçada. Vamos falar aqui de um exemplo do passado. E depois vamos falar também algo do presente. No tempo de Moisés, Deus escolheu para tirar o povo do Egito, que o povo estava como escravo, sendo massacrado pelo faraó. Faraó simbolicamente simboliza o diabo. E escravidão simboliza estar preso ao pecado, estar vivendo uma vida fora da graça de Deus. Então, o povo, muitas das vezes, do povo de Israel, quando desobedecia a Deus, era levado como escravo para outras nações. Simbolicamente, nos nossos dias, é assim que acontece conosco. Quando a pessoa serve a Deus, anda no temor de Deus, mesmo servindo a Deus ou não. Nós vamos fazer essa distinção aqui e para que as pessoas saibam assimilar que
muitos têm essa visão que só quem está dentro da igreja é que teme a Deus. Não, tem pessoas que não estão nem dentro da igreja e temem a Deus. Ah, Neto, Severino Neto, como é que você prova isso? Pela palavra de Deus. Há vários exemplos, mas vamos citar só um aqui. Havia um homem chamado Cornélio, um homem da alta sociedade, no tempo do apóstolo Pedro e do apóstolo Paulo. E ele não servia a Deus, mas fazia esmola, fazia jejum, fazia orações, temia Deus. E Deus contemplou isso e mandou o que estava faltando para a pessoa ser salva. É ouvir a palavra de Deus. Está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 10 ou 9, por aí, que diz assim, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Só precisava ele, Cornélio, ouvir a palavra de salvação. E ele ali ouviu, através do apóstolo Pedro, que Deus o enviou. E assim é a verdade. Tem pessoas que têm o temor. O que vale para Deus é o temor. Então, quando a pessoa, às vezes, pode até estar dentro da igreja ou não, e sabe da verdade de Deus, e Deus está falando, uma vez, duas vezes, e a pessoa endurece o coração para Deus. E foi isso, e é isso que acontece. O diabo faz de tudo para que as pessoas tenham espírito rebelde. Não queira ter temor a Deus e se simpatize, tenha mais desejo para fazer o que é da sua vontade. E é aí onde mora todo o perigo, que a pessoa corre o risco de ter um coração endurecido e ficar dificilmente aquebrantado para querer. Muitos não querem mais a Deus, apostata da fé, não quer mais saber de Deus, e Deus dá o livre arbítrio, que se entenda isso. Muitas pessoas se matam, faz isso e aquilo para uma pessoa ser salva, às vezes pode dar até oferta, fazer alguma coisa para aquela pessoa. Como eu já fui muito criticado por algumas pessoas que nós vimos, mas ele é filho de pastor, mas ele é meu filho, eu sou uma ministra, sou um ministro da palavra de Deus e ele vai ser salvo. Como diz a palavra de Deus, crê no Senhor, será salvo tudo da casa. Tudo bem, quando se crê, aí você é salvo. Mas Jesus abriu um parênteses dizendo assim, aquele que crê será salvo, porém aquele que não crê será condenado. Ou seja, livre-arbítrio. Você pode fazer até algo, até oferta, fazer de tudo para aquela pessoa ser salva. Mas me diga uma coisa, se aquela pessoa não crê, não quer, rejeita Deus, e aí? Deus é obrigado a salvar aquela pessoa porque você está na igreja? De forma alguma. Deus deu o livre arbítrio. Judas servia a Deus, viu o milagre, mas nem por causa disso ele deixou de perder a salvação, porque foi o livre arbítrio. Que se entenda bem isso. Pelo amor de Deus, não seja menino na fé e não seja ensinado com vãs sutilezas de heresias, de palavras de alguém que distorce a palavra de Deus. Vamos lá agora ler Êxodo capítulo 7, versículo 3 e 4, que diz o seguinte: eu, porém, endureci o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel da terra, com grandes manifestações. Resumindo, Deus fez vários sinais, Deus faz sinais, maravilhas, e tem pessoas que ainda ficam endurecidas, vê cura, vê milagres, e ainda continua com sua vontade própria. Mas chegou um momento que quando Deus fala, Deus cumpre. Diz que ia tirar o povo do Egito e o fez. Na última praga, que foi a das mortes dos primogênitos, aí faleceu o filho de Faraó. Aí foi quando ele, por um pequeno espaço, abriu um pouquinho o coração dele e liberou o povo. Aí depois, quando viu o povo já perto do mar, disse, não persegue, vai lá. Começou a continuar
o coração endurecido. Esse é o maior veneno do diabo. Soberba, orgulho, vontade própria. É um perigo. Vamos para o segundo tópico e aqui já estamos concluindo. Assim foi nos tempos de Moisés e assim tem sido nos nossos dias. Pessoas viram maravilhas e conheceram as verdades de Deus, mas persistem em desobedecer à voz de Deus. Hebreus capítulo 2, versículo... Hebreus fica lá, próximo a Apocalipse, capítulo 2, versículo 3 e 4. E aqui já estamos concluindo. Hebreus 2, 3 e 4. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres e distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Então, como é que a pessoa vai conseguir escapar da escravidão, da soberba, do orgulho, da arrogância, se não der ouvidos para Deus? A palavra de Deus diz bem claro, aqui em Apocalipse 3, versículo 20 ao 21, que diz aqui. Não vou perder tempo, não vou ganhar tempo aqui. É Apocalipse 3, 20, que diz que eis que estou à porta e bato. Está escrito aqui em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, cearei com ele comigo. Deus está batendo na porta do coração. Mas Deus só vai entrar, tirar a soberba, o orgulho, a dureza do coração, quando a pessoa for humilde de espírito, reconhecer. Tal qual o filho pródigo. Saiu da casa do pai, foi gastar sua herança com prostituição, com bebida e querendo preencher sua alma, pensando que ali ia ser feliz preencher. Mas um dia ele se voltou e disse, estou aqui perecendo. É assim que Deus trabalha, quando você reconhece o seu estado pecaminoso, a sua dureza de coração e reconhece que precisa mudar e que procura a dependência de Deus e a misericórdia. Assim Deus se inclina e tira o coração de pedra e dá um coração de carne, ou seja, um coração maleável, cheio de amor, de temor, através do Espírito Santo. Vamos falar com Deus. Santo Deus e Pai, em nome de Jesus, nós, na autoridade do nome de Jesus, ministramos, meu Deus, o Teu poder sobre todos aqueles que vão ouvir, que porventura haja soberba, orgulho, um coração de pedra, muito arrogante, que não dá um braço a torcer, mesmo sabendo que está errado, sabendo que é correto e não dá um braço a torcer. Que a tua misericórdia caia sobre essa pessoa e comece a acender na sua consciência o temor a ti e a consciência sobre a eternidade da sua alma. E se tal pessoa não der ouvidos ao livre-arbítrio, Senhor, e nada mais pode ser feito. Tenha misericórdia de todos nós, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Ótimo dia.